Laser FM, 10 horas e 58 minutos. Na sequência, tem sucesso. Eu tinha que tomar uma atitude, porque eu não poderia chegar no momento e voltar atrás. Eu tive que assinar um documento autorizando tudo aquilo e me responsabilizando pelo meu risco de vida. Se eu desistisse ali nas vésperas da doação, eu matava o paciente, porque eles tiraram todo o sangue do corpo dele e ia renovar com o meu sangue. Nós sabemos que doar medula óssea não basta você ter interesse, ter iniciativa. Você tem que ser compatível com uma outra pessoa, no caso que tenha leucemia, tenha câncer no sangue, ela tenha a compatibilidade, né, com você. Sensibilizado pela causa, junto com minha filha, nós fizemos esse cadastro, fazendo uma pequena coleta. Eles haviam encontrado uma pessoa que era compatível e que eu poderia estar fazendo essa doação. O médico responsável por todo o processo, todo o procedimento, me alertou de uma série de perigo, até de risco de vida que eu estava correndo, porém a minha atitude, né, a minha vontade, era tão grande que eu em nenhum momento titubeei. Eu achei que era necessário, que eu poderia estar salvando uma vida ali. É normal as pessoas que têm problema na família fazer a doação. Você tem um irmão, tem um pai, tem uma mãe, né? Você faz a doação, mas uma pessoa que você não conhece, não tem ideia, pode ser um traficante, um bandido, um estuprador. Não tive dúvida em nenhum momento. Falei, estou aqui para isso, doutor. Então, ele falou, olha, você não tem ideia da ansiedade do paciente em receber essa transfusão. É uma expectativa incrível, cara, que o paciente está vivendo ali, porque eu sou a expectativa de vida dele. Ele não explicou com detalhes quem era o paciente, só falou que era um jovem em estado terminal de leucemia. Então ele dependia 100% da minha doação, que poderia dar certo ou não. Eu tomei um medicamento durante uma semana, todos os dias, uma injeção na veia, para estimular a produção da minha medula, porque eu não tinha o suficiente. Eu tive muita dor de cabeça, não conseguia dormir, falta de apetite. Psicologicamente me abalou muito esse processo devido a esse medicamento que eu tomei. Mas não desisti. Graças a Deus eu consegui sobreviver, né, a tudo isso. Saí uma pessoa motivada ainda mais. É uma emoção que a gente carrega para o resto da vida, porque a todo momento que eu lembro de tudo isso que eu vivi, é uma coisa que mexe lá dentro comigo e me motiva porque eu estou ainda apto a doar. Então eu vivo assim sempre uma expectativa, né? Uma esperança do Redome, que é o registro de doador lá de medula, ligar para mim novamente e falar, olha, tem uma outra pessoa aí aguardando que é compatível, né? De nada adianta a gente construir, né, coisas maravilhosas na vida da gente, ter saúde, ter trabalho, ter família, né? Se a gente não praticar boas ações. Isso faz um bem tremendo para o coração da gente. E nós temos oportunidades. A gente pode construir oportunidades de fazer o bem. Porque lá na frente, no futuro, tudo isso vai voltar de forma muito positiva para todos nós. Acredite no bem, acredite na bondade, não perca a oportunidade de ser uma pessoa boa na vida. Porque você só tem a ganhar. Esse gesto que eu fiz de doar medula foi uma emoção tremenda, uma emoção que não dá para calcular. Então eu espero do fundo do meu coração que você tenha a oportunidade na sua vida, assim como eu tive, de fazer o bem, de praticar a bondade, porque é tudo que nós podemos construir nessa vida, né? E retribuir a Deus tudo aquilo que Ele nos concede no dia a dia. Faça o bem, porque o bem vai construir realmente outros corações generosos nessa vida e você só tem a ganhar. Faça o bem. Meu nome é Eli Rodrigues, aqui da Rádio Laser FM Campinas, trabalhando nessa área há 20 anos, como radialista, jornalista. Estou muito emocionado de estar aqui conversando com vocês porque eu acredito na bondade.